Olá, senhores, sejam mais uma vez todos bem-vindos a mais uma videoaula do módulo de inspeção de equipamentos. Certo? Como todos já sabem, meu nome é Rafael e nessa nossa segunda videoaula estaremos abordando ainda a matéria de proteção catódica, que é a nossa proteção contra a corrosão. De maneira que nessa nossa segunda videoaula iniciaremos aqui um seguinte ciclo que diz respeito aos tipos de corrosão em refinarias de petróleo. Vamos tratar aqui dos tipos, dos fatores que influenciam, do que se trata, os fatores que influenciam essa corrosão e algumas formas de controle, certo? Então, sem mais delongas, acompanhem comigo a nossa apresentação. Corrosão externa. No caso, é uma corrosão causada por agentes erosivos, uma corrosão atmosférica. Quais são os fatores que influenciam a corrosão atmosférica? Primeiramente, umidade relativa, certo? Temos substâncias poluentes, particulados e gases, fatores climáticos, que são ventos, chuvas e insolação, que traduz-se por erosão, e a temperatura juntamente, certo? Então, quando você tem ali a umidade relativa, certo? Que gera aquela corrosão por conta de uma umidade, certo? Que faz com que haja o enferrujamento, a geração de óxidos. Substâncias poluentes. Substâncias poluentes que são o quê? São partículas que entram em contato, gases que entram em contato e provocam uma corrosão química. E fatores climáticos, que são ventos, chuvas e insolação, juntamente com a temperatura, que é a corrosão causada por agentes erosivos, certo? Quais são as formas de controle? Como vimos na outra videoaula, uma boa pintura, e sempre, periodicamente, a monitoração, que é a medição de espessura ali para ver o quanto de massa metálica você perdeu em uma unidade de tempo, certo? Aquela velha história do cupom de corrosão. Corrosão sob isolamento no aço carbono. Ou seja, quais são os locais passíveis dessa corrosão? Linhas de gás combustível, drenos de torre, vaso de sal para remoção de água do diesel e equipamentos isolados em operação, certo? Ocorrem em locais com temperatura abaixo de 96 graus Celsius. Quais são as formas de controle? Retirar os isolamentos térmicos dos equipamentos e linhas onde for possível, que a corrosão ocorre exatamente embaixo desse isolamento. E também monitoração através da medição de espessura. Senhores, um grande diferencial hoje para os inspetores de equipamentos, uma vez que eles tratam muito com a corrosão em si, é essencial, é é de fato um diferencial na contratação pelas empresas, um inspetor de equipamentos que também possua a perícia em medir espessura, certo? É importantíssimo que haja um inspetor o inspetor de equipamento ele tenha perícia em medição de espessura, porque é uma forma eficiente de você monitorar a sua corrosão. Corrosão sob tensão no aço inox, no caso a série 300, por cloretos provenientes do isolamento. Quais são os fatores que influenciam? Primeiro, isolamento com alto teor de cloretos, quando você tem ali um isolamento com muito Cl negativo, anodo, e ou baixo teor de silicatos, como você pode ver ali um trióxido de silício, que é um silicato. Bom, temos ali, atuam fatores que influenciam temperaturas maiores que 80 graus Celsius, a presença do oxigênio e da água, certo? E também temos o que? A presença do aço inox com tensões residuais, certo? Que pela diferença de potencial, da nobreza do material, nós temos aí a nossa geração da corrosão. Quais são as formas de controle? Existem várias, existem mais precisamente 4. Uma péssima forma de controle seria a aplicação de uma lã de rocha, mas é uma forma de se prevenir. Com silicato, você ainda tem um bom desempenho, certo? Com a fibra cerâmica, um desempenho ali de uma forma bem coloquial, mais ou menos bom, certo? E a lã de vidro, por fim, provoca uma não muito boa, uma proteção, um controle ruim, certo? Dessa corrosão. Vamos lá, vamos falar agora sobre corrosão sob tensão no inox série 300 por cloretos do óleo. Bom, ocorre em
toda a bateria, né, de destilação até os permutadores da segunda fase da bateria de pré-aquecimento do petróleo. Bom, esse é o local de atuação dela. Quais são os fatores que influenciam? A temperatura, certo? Com uma temperatura muito elevada. Cloretos, né, a presença de cloretos, do Cl negativo, por exemplo. A presença do bendito oxigênio e da água juntos, por causa da umidade. Certo? E a presença do aço inox, que sempre gera ali uma diferença de potencial entre um metal e outro. Esses são os fatores que influenciam. Corrosão interna em unidades de destilação. É uma corrosão pela hidrólise de cloretos. Onde que ocorre? Ocorre na bateria de pré-aquecimento da destilação, do sistema de destilação. Quais são os fatores que influenciam? Também, assim como o outro, a temperatura, o excesso de temperatura, a presença de cloretos, o oxigênio e a água, que são oriundos daquela corrosão eletrolítica, né, por meio da umidade, e a presença do aço inox, que é aquela nossa velha diferença de potencial. Corrosão por compostos de enxofre na bateria. Agora já é uma corrosão química causada pelo elemento enxofre. Ele é gerado ou dissolvido nas correntes de resíduo de vácuo, ou seja, de correntes residuais, né, da destilação. Quais são os locais de ocorrência? Ocorre nos permutadores da segunda fase da bateria de pré-aquecimento, né, onde tem o petróleo RV e o cru reduzido, né, que é o petróleo cru, e o refervedor das formas atmosféricas. Ele atua nesses locais. Temos aqui agora a corrosão por hidrólise de cloretos no topo das torres, certo? Ocorre aonde? Geralmente nos topos. Quais são as formas de controlar essa corrosão aí oriunda da presença de cloretos? Injeção de cáusticos, certo? De sodas cáusticas que agem quimicamente eliminando esses cloretos, certo? Você pode atuar com soda fresca, né? Dessas sodas cáusticas que eu supracitei. Você pode trabalhar com uma solda fresca ou com uma solda gasta, certo? E também pode atuar com amônia ou solução amoniacal, certo? Que não deixa de ser um cáustico, e com injeção de amina neutralizante. Tudo isso para eliminar a hidrólise dos cloretos. E o controle é feito através de um pH que deve ficar entre 5,7 e 6,2, mantendo aí o seu nível de acidez com basicidade, com a capacidade de ester básico, né? Com solução, o controle é mais fácil e o pH mais estável. E com a injeção de inibidores de corrosão amínicos, né? Ou seja, deriva de aminas adsorvidos na parede dos equipamentos. Então você também pode utilizar a amina, né, para atenuar esse tipo de corrosão, aminas em geral. Agora, corrosões causadas dessa vez pelas sodas, né? Pode ocorrer corrosão sob tensão no aço carbono, provocado pelo excesso de quê? De soda injetada. Então, quando na verdade é aplicado uma soda cáustica, né, para que haja o controle da corrosão pela hidrólise de cloretos, se você colocar um excesso de solda, você já vai causar um novo tipo de corrosão, certo? De maneira que a quantidade de soda a ser injetada deve ser 2 a 4 vezes maior do que a quantidade necessária para converter todos os cloretos de cálcio e de magnésio hidrolisados. Porém, não deve ultrapassar a 5 libras para cada 1000 libras, né? Que está ao contrário, perdão. A cada 1000 libras, certo? Que seria uma base seca. Se você exceder esse valor, essa base vai perder a sua capacidade e vai passar a ser um novo. Temos aqui agora a corrosão por cristalização dos cloretos de amônio. Essa corrosão ocorre sob o depósito de cloreto de amônio. De que forma? O cloreto de amônio ele se concentra de maneira que ele acaba se superconcentrando no final das contas, certo? Se cristalizando, e nesses cristais existem o quê? A presença excessiva, né, no caso de cloretos concentrados ali, certo? Quais são as formas de controle? Primeiramente, controlando o pH, mantendo ali o índice entre 6,5 e 7,5, e injeção de uma amina neutralizante no lugar da amônia. Ou seja, você pode utilizar com amina, como já vimos anteriormente,
no combate desses cloretos, né, desses derivados de cloretos aí. E por fim temos aqui também a corrosão pelo inibidor de corrosão. Quais são os fatores que influenciam a alta concentração de inibidores e temperaturas da ordem de 100 graus Celsius quando operam nesse entorno? E qual é o controle? Simplesmente a aplicação, a utilização de um bico de aspersão, né, para eliminar essa alta concentração de inibidores. É como os senhores podem ver, os agentes, senhores, que são responsáveis pela proteção, pela eliminação desses tipos de corrosão, se não forem aplicados com uma proporção correta, eles acabam sendo, no final das contas, os agentes corrosivos, gerando por conta disso uma nova forma de corrosão. Então é sempre necessário não só saber a quantidade o tipo e com o que você vai combater aquele problema. É necessário que você saiba também a dosagem certa, a quantidade de elementos que você deve aplicar para que você não esteja simplesmente trocando o seu tipo de corrosão. É como a gente vai se medicar. Você tem um problema de saúde e você vai se medicar. Se você não se medicar na dosagem correta, na forma correta, você vai acabar gerando uma nova complicação, certo? Uma nova doença, por conta dessa medicação incorreta, certo? Essa medicação numa proporção errada, certo? Então, senhores, no mais, ficamos por aqui. Estamos encerrando a nossa segunda videoaula, certo? Espero que todos tenham pegado bem esse início aí dos tipos de corrosão em refinarias. De maneira que na nossa próxima videoaula também trataremos aqui, continuaremos tratando sobre os tipos de corrosão, né, que atuantes na nossa refinaria aí, que é o nosso principal polo de trabalho. No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.